A história da espectroscopia é tão antiga quanto a mais remota indagação humana. O arco-íris. Os antigos visualizavam o céu e atribuíam significados conotativos ao fenômeno, no sentido de uma expressão de algum ser sobrenatural. No entanto, no século XVII, o célebre físico inglês Isaac Newton verificou que o arco-íris é o resultado da decomposição da luz solar decorrente do efeito físico de refração. As cores resultantes da decomposição da luz solar foram denominadas espectros solares e são conhecidamente vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Newton permitiu o advento de uma série de experimentos cuja finalidade era estudar o espectro solar. No século XVIII, por exemplo, o químico sueco Carl Wilhelm Scheele usou cloreto de prata utilizado na fotografia para estudar o comportamento de cada espectro. Observou que na região de cor violeta, o escurecimento do sal se processava mais intensamente, o que o levou à conclusão de que a luz violeta era a mais energética do espectro solar. Aproximadamente 24 anos depois, em 1801, o alemão Johann Wilhelm Ritter observou que sais de prata eram submetidos a um escurecimento ainda mais intenso, quando na região além do violeta. Ritter concluiu que existia uma radiação do espectro solar invisível aos olhos humanos e a batizou de ultravioleta. Outro experimento que data do ano de 1800 e realizado pelo astrônomo inglês William Herschel garantiu a expansão das pesquisas sobre espectroscopia. O inglês verificou que um termômetro de mercúrio graduava temperaturas maiores quando a luz incidia sobre ele, mas os valores se tornavam ainda maiores quando o termômetro estava mais próximo da luz vermelha. Herschel percebeu que para regiões além do vermelho, o efeito térmico era ainda maior, e então afirmou que se tratava de uma região na qual se processava uma radiação invisível, e a chamou de infravermelho. No entanto, o que diferenciaria o ultravioleta do infravermelho? Essa resposta foi obtida mais tarde, com a verificação de que o ultravioleta provoca reações químicas que determinam transições eletrônicas, enquanto o infravermelho corresponde a uma faixa de energia mínima, capaz de provocar efeitos de vibração sobre os átomos de uma substância, não provocando reação. O ultravioleta é um tipo de radiação de maior energia do que o infravermelho. A descoberta que imprimiu ainda mais vigor às pesquisas sobre espectroscopia foi a do jovem alemão Joseph Fraunhofer. Utilizando dispositivos ópticos modernos, Fraunhofer constatou que havia centenas de linhas negras sobre as cores do espectro solar. Somente entre as linhas B no vermelho e H no violeta, o alemão mapeou 574 linhas. Porém, não era apenas na região visível que ocorria esse fenômeno. Havia também linhas nas regiões invisíveis do espectro. Verificou-se que materiais incandescentes como os sais de bário e sais de estrôncio possuíam espectros discretos e não contínuos. Esse espectro era formado por linhas luminosas cujas energias pareciam corresponder àquelas das linhas negras sobrepostas ao espectro solar. Do avanço observado e de numerosas observações que compreendiam inclusive o campo da astronomia, deu-se o desenvolvimento do primeiro aparelho destinado à espectroscopia. Era o espectroscópio de Bunsen e Kirchhoff. Os experimentos de Bunsen e Kirchhoff foram importantes, uma vez que indicaram que os elementos emitem e absorvem luz de mesma energia. Por exemplo, observando a luz emitida por um sal de sódio, verificou-se que esse elemento apresentava linhas de emissão amarelas.
Essas linhas coincidiam com as linhas negras próximas do amarelo no espectro solar, o que permitiu que Kirchhoff afirmasse haver vapor de sódio na atmosfera solar, visto que haveria absorção de energia pelo vapor desse elemento. O século XIX foi o período de explosão das pesquisas em espectroscopia, mas a maior contribuição das pesquisas desse período foi o descobrimento de novos elementos. O césio, rubídio, hidrogênio e hélio foram identificados graças a essa forma de análise. Com isso, novos questionamentos surgiram, como a dúvida relativa ao que representavam os valores de energia de absorção e emissão dos elementos. Essa dúvida permeou físicos, químicos e astrônomos durante anos, mas foi o matemático suíço Johann Jacob Balmer que identificou as relações entre as linhas espectrais. Em 1885, Balmer formulou a equação que hoje traz seu nome e expressa perfeitamente as relações espectrais para as linhas de hidrogênio.